Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que a graça do nosso bom Deus e a paz de Cristo esteja no seu coração, na sua vida e no seu lar. Irmãos, hoje vamos ler aqui uma passagem muito importante e muito linda da Bíblia. Em Gálatas, capítulo 5, a partir dos versos 16 até o verso 26. Ou seja, são 10 versículos que nos diz assim, cujo título é As obras da carne e o fruto do Espírito. Nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu li aqui até o verso 21, iremos até o verso 26, mas vamos estar aqui meditando nessa palavra, né? Onde Deus aqui nos explica as obras da carne, né? E o que não podemos fazer jamais. Somos falhos, somos pecadores, né? E isso aqui é o que está dentro de nós, isso aqui é o que a nossa carne deseja, ou seja, é o que devemos, né, estar abominando, assim como Deus abomina dentro de nós, estas coisas. Fugir disso aqui é o máximo importante para que você esteja próximo de Deus. E a palavra de Deus é bem clara. As pessoas que praticam tais coisas e não pedem perdão a Deus e continuam a praticar, não herdarão o reino dos céus. Não adianta. A palavra de Deus é bem clara, Deus não volta atrás com sua palavra, né? E temos que se atentar a isso, né? Porque sabemos que somos falhos, somos fracos e às vezes usamos isso, né, para se manter no pecado. Isso é fato, né? Eu era assim, mas com muito esforço, com muita oração e jejum e busca ao Senhor, né, o Espírito vence a carne, né? A palavra do Senhor nos diz também que a luta contra a carne e o Espírito é diária, é todo dia, mas vence aquele que é mais alimentado. Ou seja, se você alimenta sua carne com todas essas coisas que aqui diz, você jamais vai conseguir deixar que o seu espírito seja alimentado por Deus. A tua carne vai te vencer todas as vezes que você quiser se desfazer dessas coisas. Você vai se limitar sempre. Quando te parecer aí prostituição, quando te parecer bebedices, festas, essas coisas, todas essas coisas que aqui estão diante de ti, você vai se render e vai fazer, né? E vai se entregar à tua carne. Mas mais uma vez te lembrando que a palavra do Senhor nos exorta contra isso. Vejamos aqui o que nos diz em Romanos, capítulo 6, versos 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado, ele nos mata.
e nos afasta da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Eu já tenho dito isso. Muita gente fala assim, né? Ah, Jesus, Deus se afastou de mim, eu oro, Deus não me responde, Deus não faz as coisas que eu peço. Às vezes eu tenho buscado, às vezes eu tenho jejuado, né? Tenho pedido em oração, mas Deus não responde oração por repetição, Deus não responde oração por insistência, Deus responde oração por obediência e por entrega. E Ele está ali, em todo momento, com seus olhos em ti, com as suas mãos estendidas. Porém, se você ainda vive no pecado, ainda na idolatria, reforçando aqui, não é somente adorar a santos, não é somente adorar a imagens, é tudo aquilo que você coloca como um altar diante de Deus, tudo aquilo que você ama e usa, né? E tem mais amor do que ao próprio Deus, né? Tudo isso você está idolatrando, está se tornando o teu Deus, o teu rei, né? Seja financeiro, seja bens materiais, seja o próprio dinheiro, né? Tudo isso que cresça o teu ego, que você daria a tua vida, né? Por isso, mas não daria a vida por defender a palavra de Deus, não daria a tua vida por estar sendo firme na presença do Senhor. Sabemos, e é fácil ver isso na internet, é só pesquisar que muitas famílias, né, longe daqui, em outros países, são mortas por estarem levando a palavra do Senhor, por estarem em todo o tempo louvando e adorando o nome dEle, né? Muitos países são proibidos de ministrar a palavra, de estar falando de Jesus. Mas aqui no nosso país, no Brasil, nós não somos impedidos disso, mas não fazemos. Não procuramos estar próximos a Deus. Preferimos matar, saciar a nossa carne, né? Assim dizer, saciar, não matar, mas saciar a nossa carne, do que sim matar ela, né? De não satisfazer os desejos da nossa carne, né? Mas também aqui a partir do versos 22, Deus nos diz, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas leis, contra estas coisas não há lei, né? Ou seja, isso aqui você pode usar e fazer com abundância o que agrada aos olhos do Senhor, né? E o que você tem feito dessas coisas que aqui está? Amar o próximo como a ti mesmo, ser alegre, né? Que a gente tem que ser, independente do momento que vivamos, mas por saber que temos um Deus Todo-Poderoso que pode mudar tudo assim, ó, no estalar de dedos, né? Muitas vezes passamos provações para sermos testados, para sermos firmes, para Deus nos prova para saber se não vamos abandonar a palavra, se não vamos abandonar Ele com uma simples dor, uma simples doença, uma simples perda. Digo simples assim, porque perder uma pessoa, perder um ente querido dói, mas não dói tanto como perder a nossa alma, né? E ser lançado no inferno. Não vai doer tanto como ficar lá em chamas, né, no lago de fogo, eternamente, lamentando por não ter se aproximado de Deus, por não ter atentado e dado ouvido à palavra dele. Deus nos fez assim para superar todas as coisas, todas as dores. Vejamos a vida de Jó como foi, como Jó tudo perdeu num único dia. Jó perdeu tudo o que tinha, né? Milhares de gados, de camelos, de ovelhas, né? Tudo o que ele tinha, prata, ouro, que isso era o de menos para ele, né? Mas perdeu também todos os seus servos, perdeu toda a sua família, todos os seus 10 filhos, né? E além de tudo,
ele foi tocado, foi ferido com chagas, com doença, onde sua pele se deteriorava, era tremenda a dor, né? Tudo num único dia. E Jó só soube adorar a Deus. Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó o louvava em meio à dor, né? Em meio a tanta perda. Jó foi tocado pelo diabo porque Jó era fiel a Deus, né? Jó se mostrava digno, né, de ter tudo que tinha e sempre estava feliz com o que tinha, sempre adorava a Deus. E o inimigo, ao rodear o mundo, ao ver Jó, né, como nos diz a passagem e a palavra, o inimigo se teve diante de Deus e disse, né, Deus disse para ele: veja o meu servo Jó, né, como é fiel, como é bondoso, tudo mais. E o inimigo falou: ele é assim porque tudo tem, porque o Senhor deu tudo a ele, por isso ele te adora, por isso ele te louva, né? Aí o diabo disse: deixa-me tocar na vida dele, para você ver se ele não vai blasfemar na tua cara, né? Na tua face, né? Deus permitiu, mas disse a ele: toca em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Então o inimigo foi e tirou tudo de Jó, né? Matou tudo que ele tinha. E ali Jó se manteve firme, né? Adorando o nome do Senhor. Assim, o inimigo rodeou novamente e viu que Jó estava firme, adorando o nome do Senhor. Voltou a falar com Deus e disse: toca também na saúde de Jó, pois ele ainda tem a saúde e ele vai blasfemar na tua face. Então o inimigo colocou a doença na vida de Jó e Jó se manteve firme, né? Sofrendo ali, mas firme, sabendo que Deus estava com ele, né? Que aquilo tudo não era tudo que Jó tinha, pois Deus era tudo que Jó tinha. Então a gente, quando vê essa passagem, a gente vê que a gente, por mais que sejamos falhos, fracos, tudo podemos superar, né? Porque temos um Deus tão grande. Então, dito isso, né, após o diabo ter visto que Jó não tornaria atrás, não blasfemaria contra Deus, Deus restituiu na vida de Jó tudo que Jó tinha e deu tudo em dobro a Jó, porque o coração de Jó era temente a Deus e obediente a Ele, não as coisas que ele tinha, não as idolatrias, não a seus servos, não ao dinheiro e não a sua família. Ele honrava a sua família, honrava tudo que tinha, mas ele tinha Deus em primeiro lugar, né? Aí Deus também o honrou novamente. É assim que devemos ser com Deus, independente do que temos, independente de quem somos, mas buscar a Deus em todo momento e em primeiro lugar. Como diz a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? E Deus é o nosso provedor, né? A gente tem que ter isso em mente. Olha o que nos diz em Mateus capítulo 3, versos 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse versículo é forte, né? E eu decidi trazê-lo juntamente a essa palavra, porque aqui, como diz, né, sobre as obras da carne e do Espírito, a gente tem que se arrepender verdadeiramente, né? Não é somente ajoelhar e chorar. Arrependimento não é lágrimas, arrependimento é mudança. Mudança de vida, mudança de hábito. É deixar de fazer as coisas que Deus abomina, que em todo tempo Ele nos ensina, né? E fala dentro de nós, o Espírito Santo nos conduz. Então temos que fugir da aparência do mal, para que Deus venha nos dar
morada eterna no reino dele, que ele preparou para nós. Que Deus possa tocar no teu coração e abençoar a tua vida através dessa palavra, né? Eu oro sempre antes de estar ministrando a palavra aqui, para que Deus venha me dar direção e para que Deus toque no teu coração através dessas mensagens, para que você mude a sua vida, né? Assim como eu aceitei a Deus e deixei Ele mudar a minha vida, e a minha vida tem sido tão maravilhosa, tão abençoada, que cada dia Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Digo isso também espiritualmente, né? A gente tem que estar pedindo esse revestimento espiritual, que Deus possa estar nos fortalecendo em espírito, fortalecendo também a nossa alma, porque todo dia nossa carne vai lutar contra o nosso espírito, né? E isso acaba muitas das vezes nos enfraquecendo, né? Muitas das vezes a gente achamos que não vamos aguentar. É ali que Deus fala: persevere e permanece, e aí o teu espírito vence. Aí você passa e não procura o pecado, e não procura estar errando contra Deus. Deus quer de nós obediência. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Às vezes você pode achar que hoje eu não estou aguentando, hoje eu não estou suportando, e cai no pecado. Isso pode custar caro para você, porque o diabo não brinca, né? E Deus também não brinca de ser Deus. A palavra dele vai se cumprir. Nós somos pequenos, nus e miseráveis diante de tamanha grandeza do nosso Senhor Deus. Temos que ter isso em mente. Precisamos dele em todo o tempo. Não é somente na graça, não é somente na glória, não é somente no fruto. Temos que perseverar também no pouco, né, que Deus nos dá. Temos que perseverar também quando estamos adoecidos, quando estamos fracos. Aí sim a gente vê, né, quando estamos passando por perturbação e atribulação, que a gente se aproxima de Deus. Por isso Deus deu a permissão para o diabo tocar Jó, porque ele estava vivendo o que qualquer um de nós queria viver. Jó naquele tempo era, digamos hoje, milionário, entende? Tudo tinha, mas ainda assim adorava a Deus e era grato por tudo, né? Porque às vezes só buscamos Deus quando estamos na tribulação, passando por dificuldade, mas devemos adorá-lo em todo o tempo. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa frutificar no teu coração e abençoar a tua vida. Fica com Deus.